evitar furacões, inundar casas e roubar lítio. As minas ricas em lítio na Carolina do Norte, os ladrões que ocupam o governo por Greg Race. Temos a tecnologia para criar, controlar e direcionar furacões há décadas. O projeto Sirius é a primeira tentativa oficial de modificar um furacão. Foi executado pela General Electric com o apoio do Exército dos Estados Unidos. A teoria oficial era que, ao mudar a temperatura fora da parede do olho de um furacão, o que eles fizeram semeando as nuvens com vários compostos, como iodeto de prata, uma diminuição nos ventos fortes resultaria. Em 13 de outubro de 1947, o projeto Sirius teve como alvo um furacão que se dirigia para aproximadamente 180 libras de gelo seco foram lançados nas nuvens. A tripulação então relatou uma modificação pronunciada do convés de nuvens e o furacão mudou abruptamente de direção e atingiu a costa perto de Savannah, Geórgia. O público culpou o governo. Irving Langmuir, que foi pioneiro no Departamento de Pesquisa Atmosférica da General Electric, e admirou o fato de o projeto ter como objetivo aprender a transformar o clima em uma arma. Também afirmou que a reversão do furacão havia sido causada pelo projeto, mas o governo negou por 12 anos. Após um pequeno atraso, o projeto continuou oficialmente em 1965. O projeto Storm Fury tinha como alvo o furacão Betsy para a semeadura. Naquele dia, a tempestade imediatamente mudou de direção e atingiu o sul da Flórida. O Congresso culpou o projeto Storm Fury, mas o governo alegou que o furacão mudou de direção antes que eles tivessem a chance de semeá-lo. E após 2 meses de audiências no Congresso, o projeto foi autorizado a continuar. Relatório Reese, armamento climático e furacão Ian. Em 1997, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, William Cohen, admitiu que temos a tecnologia para controlar o clima, incluindo terremotos e vulcões. O governo dos Estados Unidos colocou ordem de silêncio sobre os funcionários do Serviço Meteorológico Nacional. Em outubro de 2012, depois que o furacão Sandy enfraqueceu para uma tempestade tropical, imagens de micro-ondas mostram um feixe vermelho espécie imediatamente seguindo por Sandy, se transformando em um furacão de categoria 1 e fazendo uma inexplicável curva à esquerda em direção à Nova Jersey. O impulso em direção à energia alternativa exige mais lítio. E, de acordo com o uso Geological Survey, os Estados Unidos têm mais de 6 milhões de toneladas de recursos de lítio identificados. A maioria desse lítio foi identificado em Kings Mountain, Carolina do Norte. Acredita-se que Kings Mountain tenha um dos maiores recursos do mundo, mas o maior problema é que as pessoas vivem lá e elas não querem que suas cidades tranquilas se transformem em minas de lítio. As pessoas em Shelby Valley têm pressionado contra uma proposta de mina de lítio nos últimos anos, mas todos com quem falamos aqui disseram que é uma questão muito divisiva para compartilhar sua opinião diante das câmeras. Shelby Valley é uma cidade pequena e tranquila. Repórter de notícias local. Acho que é bom que a mantenhamos pequeno. Morador anônimo. Tão silencioso que muitos não se sentem confortáveis em falar contra a proposta de operação de mineração da Piedmont Lithium nas proximidades. Repórter de notícias locais. Acho que somos uma maioria silenciosa. Acho que muitas pessoas têm medo de falar sobre isso porque estão trazendo muito para a cidade em termos de dinheiro. Morador anônimo. No ano passado, o Departamento de Defesa entrou em um acordo de 90 milhões de dólares com Albemarle Corporation para aumentar a produção doméstica de lítio para a cadeia de suprimento de baterias do país, especificamente de Kings Mountain, Carolina do Norte, a partir de 2025. Esta é a mesma área que está passando pelo que está sendo descrito como inundações bíblicas. Enquanto o governo federal gasta bilhões em guerras estrangeiras e imigrantes ilegais, ele simplesmente não se importa com a saúde e o bem-estar do povo americano, especialmente aqueles que vivem em terras ricas em minerais cobiçados. O furacão Milton é tão incomum que não parece natural. Por Dr. Paul Craig Robert. Não sou meteorologista, eu estou apenas relatando fatos conforme relatados por meteorologistas como o abaixo. Moro na costa do Golfo da Flórida há um quarto de século. Já passei por vários furacões
os vários furacões, mas não nas categorias altas dos últimos anos. Normalmente o furacão se origina no Atlântico ou no Caribe, através de Cuba para o Golfo, e então atinge qualquer lugar do Texas à Flórida. Milton se originou como uma perturbação menor no Pacífico, foi levantada sobre o México e apareceu como um furacão no próprio Golfo entre o México e o Texas. É incomum, talvez sem precedentes, que um furacão se origine no próprio Golfo. As águas quentes do Golfo são onde as depressões tropicais e tempestades tropicais se intensificam em furacões à medida que entram no Golfo do México a partir do Caribe. Milton se intensificou na noite de domingo de categoria 1 para categoria 5, com velocidade de ventos atuais sustentados de 160 mph e rajadas de vento 200 mph, o que o torna quase um tornado enorme. O meteorologista descreve a rápida intensificação e outros aspectos do furacão como sem precedentes, muito raros, loucos. Parece que o que nos é apresentado é um furacão que começou como um furacão de categoria 1 dentro do Golfo e se tornou da noite para o dia um furacão de categoria 5 que deve se intensificar ainda mais, sem precedentes. Parece ser a palavra certa. Os defensores do aquecimento global dirão que Milton é um produto do aquecimento global. Vamos examinar essa hipótese, a julgar pelo desaparecimento de algumas geleiras e das hidrovias árticas abertas. Parece haver algum aquecimento global. A evidência do aquecimento não prova que ele é causado pela tecnologia de combustíveis fósseis, rebanhos de gado. O aquecimento global pode ser simplesmente um reflexo dos padrões normais de aquecimento e resfriamento do planeta ou do Sol. Vamos consentir com o aquecimento global, mas não com sua causa, pois a causa não é relevante para saber se Milton é um produto do aquecimento global. O aquecimento global do qual estamos falando é uma fração de 1 grau ao longo de um período de tempo. A transformação de um furacão de categoria 1 para categoria 4 ou 5 é recente. Como um pequeno aumento ao longo do tempo na temperatura resulta em um aumento maciço muito repentino na intensidade dos furacões? Pergunta. Talvez alguém possa explicar isso? Pergunta. Hoje, formei-se na sessão convidado 2 relatórios factuais concisos sobre as décadas de experimentação dos governos com modificação do clima e exemplos históricos reconhecidos. Você verá não apenas uma intensificação dramática da força dos furacões, mas mudanças extraordinárias no caminho como resultado da intervenção do governo. É mera coincidência que Helene e Milton tenham eliminado a capacidade da Flórida e do Sudoeste de votar em Trump? Pergunta. As estações de votação físicas não existem mais. O correio dos Estados Unidos interrompeu a entrega de cédulas de correio para áreas impactadas. Será mera coincidência que a terra onde ficam as cidades destruídas da Carolina do Norte agora pode ser disponibilizada para as empresas de mineração de lítio? Pergunta. Será mera coincidência que uma lição tenha sido dada aos Estados Vermelhos? Pergunta. A América está sendo levada à tirania. As mulheres americanas idiotas acham que a questão é o aborto, que não é um assunto para Trump ou Kamala, mas para o judiciário. Os conservadores idiotas acham que a questão é o déficit orçamentário, enfrentar a Rússia, a China e o Irã, correndo o risco de uma guerra nuclear. Os idiotas liberais e esquerdistas conscientes acham que esta é a oportunidade de roubar o poder sem compreender que o caos resultante é ingovernável. Se olharmos objetivamente para os Estados Unidos, vemos um governo, talvez meramente um fantoche, uma elite governante, que não tem conexão com a realidade. Vemos o governo democrata ativamente engajado em destruir os americanos étnicos brancos, com denúncias deles como Trumps deploráveis, racistas, supremacistas brancos, ameaças à democracia, agentes russos. Vemos o ex-senador e secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, pedindo a abolição da primeira emenda. Ele é acompanhado por Hillary Clinton e um grande número de faculdades de direito e reitores universitários. E o projeto 1619 do The New York Times pelos currículos de cursos de universidades e escolas públicas dos Estados Unidos. Muitas vezes me perguntei quantos pais que compareceram às reuniões do Conselho Escolar e protestam contra a doutrinação de seus filhos de que são racistas, que protestam contra a doutrinação de seus filhos de que podem ter nascido no corpo errado, e que protestam contra a sexualização de seus filhos muito antes de chegar à puberdade, e cujos protestos fazem ser expulsos da reunião ou presos pela polícia, ainda votam no Partido Democrata. Eu apostaria que a maioria deles ainda votará no Partido Democrata. Não podemos deixar de nos perguntar se o povo americano não é muito despreocupado e estúpido para conseguir continuar sendo um povo livre. É claro que
na definição de liberdade dos democratas conscientes da liberdade com John Kerry e Hillary Clinton, deixaram claro consiste no controle democrata sobre as narrativas. Deveria nos alarmar que não haja alvoroço quando os principais democratas e reitores das faculdades de direito atacaram a primeira emenda. Parece que a primeira emenda será outra vítima da indiferença americana. Ilan diz que os Estados Unidos e a Europa apoiam o ato selvagem de Israel e alertam sobre ataque a infraestruturas. O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, criticou duramente os governos dos Estados Unidos e da Europa por apoiarem o selvagem regime sionista que, segundo ele, não sente escrúpulos em massacrar pessoas. Pezeshkian disse nesta terça-feira, 8 de 10 de 2024, que os autoproclamados apoiadores dos direitos humanos que criticam o Irã devem ser repreendidos por seu silêncio sobre o assassinato de mulheres e crianças por Israel. Anteriormente, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, disse que a raiz do problema e a causa fundamental dos conflitos e guerras na região reside na presença dos Estados Unidos e seus países europeus que falsamente defendem a paz e a tranquilidade. Se eles deixarem esta região, os conflitos e guerras chegariam ao fim, permitindo que os países administrassem seus negócios e coexistissem em paz e prosperidade, afirmou Khamenei, citado pela agência Tasnim. Também nesta terça-feira, o ministro das Relações Exteriores iraniano Abbas Araghchi alertou Tel Aviv contra o lançamento de um ataque, dizendo que qualquer ataque à infraestrutura iraniana seria recebido com uma retaliação mais forte, afirmando que nossos inimigos sabem que tipo de alvos dentro do regime sionista estão ao nosso alcance. Recomendamos-nos ao regime sionista que não teste a resolução da República Islâmica. Se qualquer ataque contra o nosso país ocorrer, nossa resposta será mais poderosa, disse Araghchi. Em um discurso televisionado, segundo a Reuters, o ministro do petróleo iraniano desembarcou na ilha Karg, lar do principal terminal de exportação do país, e conversou com o comandante naval no domingo. Em meio à preocupação de que Israel poderia atacar a instalação de energia, a rádio israelense Kan afirmou, citando duas fontes, que Israel teria recebido em 6 de outubro uma proposta dos Estados Unidos para não atingir instalações iranianas em suas ações de retaliação ao ataque de Irã contra Israel em 1 de outubro. O que sabemos sobre o míssil Houthi que acabou de atingir Israel? Pergunta. Os combatentes do Houthi do Iêmen dispararam 2 mísseis de longo alcance contra alvos militares em Tel Aviv na segunda-feira, 7 de 10 de 2024. No aniversário de um ano de guerra, Israel-Hamas. No aniversário de um ano da guerra, Israel-Hamas, um porta-voz Houthi revelou que um dos mísseis envolvidos era o Zulfikar. Aqui está o que sabemos sobre ele. Sirenes soaram no centro de Israel 3 vezes ao longo do dia de segunda-feira, por ataque de mísseis, foguetes e drones pelo Hamas e Hezbollah e os Houthis. Em meio ao violento conflito regional, o ataque com mísseis Houthi levou o aeroporto Ben Gurion de Tel Aviv a suspender temporariamente todas as decolagens e pousos como medida de precaução. O porta-voz militar do movimento iemita, Yahya Saree, disse que o ataque com mísseis era parte das operações em andamento da milícia em apoio à resistência palestina e libanesa, e disse que o ataque bem-sucedido teve como alvo 2 locais militares na área de Tel Aviv e envolveu os mísseis Palestino 2 e Zulfikar. Separadamente, na segunda-feira, a milícia lançou drones Jaffa e Zamad 4 em direção a alvos em Tel Aviv e Eilat. O exército israelense confirmou que um míssil superfície lançado do Iêmen foi detectado que foi interceptado e destruído com sucesso antes de chegar a Israel, usando o sistema de defesa de mísseis Flecha Arrow. A mídia israelense diz que um incêndio irrompeu em Beit Shemesh, centro de Israel, supostamente causado por fragmentos de um interceptador disparado para atingir o projeto Houthi que se aproximava. Autoridades e a mídia israelense não mencionaram o destino do segundo míssil que os Houthis disseram ter disparado. A mídia regional relatou que o ataque de segunda-feira foi a primeira vez que os Houthis dispararam Zulfikar, também escrito Zulfakar, em homenagem à espada mítica de Ali ibn Abi Talib, o primeiro imã xiita
contra Israel, tendo anteriormente implantado um míssil contra as forças do Golfo, apoiado pelos Estados Unidos contra eles na Guerra Civil do Iêmen em 2021 e 2022. No entanto, de acordo com a missão da ONU de Israel, os Houthis começaram a disparar Zufkars contra Israel já em 31 de outubro de 2023. O que sabemos sobre o míssil Zufkar? Pergunta. O Zufkar é um míssil balístico de médio alcance com combustível líquido e com um alcance relatado de mais de 2.000 km. Uma fonte militar disse ao canal de notícias ao Mayadem do Líbano, nesta terça-feira, 8 de 10 de 2024, que o míssil pode manobrar e tem a capacidade de escapar das defesas antiaéreas inimigas e sistemas de detecção baseados em satélites. O míssil Zufkar-Houthi não deve ser confundido com o Zolfagar iraniano, um míssil balístico de curto alcance de estágio único de combustível sólido. Move um estrade derivado do míssil da série Fatah 110, que tem um alcance relatado de 700 km. De acordo com a fonte de Al-Mayadem, o míssil Zufkar é feito no Iêmen. Os observadores de defesa estão divididos sobre a tecnologia por trás do Zufkar, com alguns sugerindo que o Zufkar pode ser apenas outro nome para o míssil balístico de combustível líquido Burqa-3, Vulcão 3, dos Houthis, supostamente baseado no míssil iraniano Qian. Embora o Burqa 3 tenha um alcance relatado de apenas 1.200 km e o Qian de 700 a 800 km. Outros observadores acham que o Zufkar pode ser uma profunda modernização da série soviética de mísseis Scud, já que a União Soviética deve ter entregue essas armas ao Iêmen em grandes números durante a Guerra Fria. E os russos teriam aprendido estoques de Scuds Base quando chegaram ao poder em uma revolução popular em 2014. No entanto, os mísseis básicos da série Scud são de estágio único, de fogo tático a combustível líquido, com um alcance entre apenas 180 a 700 km. A Coreia do Norte é conhecida por ter criado variantes do Scud conhecidos como Rodong e Hwasong-9 Scud ER, com um alcance de 1.000 km nas décadas de 1990 e 2000. A Síria também desenvolveu sua própria variante do Scud chamada Golan 1 e Golan 2, com essas armas tendo um alcance de 700 a 850 km. Uma variante Scud com um alcance de mais de 2.000 km é inédita. As capacidades cada vez mais avançadas dos Houthis provaram ser uma dor de cabeça inesperada para as defesas israelenses ao longo do flanco sul, com um número crescente de projéteis da milícia provando ser capaz de penetrar um muito elogiado sistema de defesa antiaérea e antimíssil de vários bilhões de dólares de Israel. Em julho, um grande drone Houthi estilo avião voou pelo centro de Tel Aviv, batendo em um prédio a 100 metros de uma filial da Embaixada dos Estados Unidos na cidade. Em setembro, um míssil hipersônico Houthi Palestino 2 caiu no centro de Israel. A milícia diz que a arma tem um alcance de 2.150 km. É alimentado por combustível sólido, equipado com tecnologia furtiva e pode voar a velocidade de até Mach 16, mais de 19.000 km por hora. Soldados da Coreia do Norte ao lado de Putin, a nova força secreta que pode transformar a guerra na Ucrânia. Nos últimos meses, o cenário internacional testemunhou uma reaproximação entre dois regimes historicamente isolados, a Rússia e a Coreia do Norte. Com o prolongamento da guerra na Ucrânia e o crescente isolamento internacional, a Rússia recorreu a novos aliados e a Coreia do Norte emergiu como um parceiro estratégico. A participação direta de soldados norte-coreanos ao lado das forças russas pode alterar significativamente o equilíbrio geopolítico global.
com possíveis repercussões em diversas regiões, especialmente na Ásia-Pacífico. Para entender o fortalecimento dessa aliança, é necessário revisitar o passado. Durante a Guerra da Coreia, no início dos anos de 1950, a União Soviética foi um dos maiores apoiadores do regime de Kim Il-sung, avô do atual ditador norte-coreano Kim Jong-un. A colaboração entre Moscou e Pyongyang era vital para o regime comunista norte-coreano se manter no poder. Com o fim da União Soviética, essa relação esfriou, mas nunca foi completamente desfeita. Nos últimos anos, essa parceria voltou a ganhar força. A assinatura de um novo tratado de defesa mútua entre Vladimir Putin e Kim Jong-un em 2024 consolidou uma aliança militar formal entre os dois países. Esse acordo não é meramente simbólico. Ele inclui uma cláusula de apoio militar em caso de ataque a qualquer uma das partes, o que na prática transforma a Rússia e a Coreia do Norte em aliados diretos no campo de batalha. Relatórios recentes sugerem que o envolvimento militar da Coreia do Norte na Ucrânia vai além do simples fornecimento de armas e munições, como havia sido relatado anteriormente. Em outubro de 2024 surgiram informações sobre a morte de 6 oficiais norte-coreanos em Donetsk. Após um ataque de míssil, autoridades sul-coreanas confirmaram a alta probabilidade de que os soldados norte-coreanos estejam lutando ao lado das forças russas. Essa não é uma questão de mercenários, mas sim de tropas regulares do exército da Coreia do Norte. Para Kim Jong-un, o envolvimento na guerra oferece uma rara oportunidade de testar suas tropas em combate real. Algo que o país não faz desde a década de 1950. A participação no conflito permite que os militares norte-coreanos adquiram experiência no uso de novos armamentos, muitos dos quais fornecidos pela própria Rússia. Além disso, o regime norte-coreano vê essa colaboração como uma forma de garantir ajuda financeira, alimentar e tecnológica por parte de Moscou. A tecnologia militar avançada, em particular, pode reforçar ainda mais a capacidade de dissuasão nuclear de Pyongyang. O impacto dessa aliança pode se estender muito além das fronteiras da Ucrânia. A Coreia do Sul, vizinha imediata da Coreia do Norte, tem observado esses desenvolvimentos com grande preocupação. Se a Rússia fornecer armamento avançado a Pyongyang, Seul já sinalizou que pode aumentar seu apoio militar à Ucrânia, intensificando o conflito. A China, tradicional aliada de Pyongyang, também acompanha com cautela essa aproximação entre Coreia do Norte e Rússia. Embora Pequim tenha interesse em manter a estabilidade na Península Coreana, a crescente influência russa sobre Pyongyang pode representar um desafio estratégico a longo prazo para os chineses. Pequim pode não ver com bons olhos uma Rússia fortalecida às custas do seu próprio controle sobre a região. A aliança entre a Rússia e a Coreia do Norte pode ser um indício de uma nova divisão global, com blocos militares rivais começando a tomar forma. De um lado, vemos uma coalizão entre Rússia, Coreia do Norte, Irã e, em uma certa medida, China. Do outro lado estão os Estados Unidos, a OTAN e seus aliados, incluindo a Coreia do Sul e o Japão. Essa dinâmica nos leva a uma questão central. Estamos à beira de uma nova Guerra Fria? Pergunta. A resposta ainda é incerta. A cooperação entre Rússia e Coreia do Norte, embora significativa, pode ser apenas uma resposta temporária às crises regionais que ambos os países enfrentam. No entanto, se essa aliança se expandir e ganhar força, ela poderá reconfigurar o equilíbrio de poder em várias regiões do mundo, tornando as tensões globais ainda mais acentuadas. O que a Coreia do Norte pretende ganhar com essa aliança militar com a Rússia? Pergunta. Além de experiência de combate e apoio econômico, Kim Jong-un pode estar tentando usar essa colaboração como uma moeda de barganha em futuras negociações com o Ocidente. Por outro lado, para Vladimir Putin, a parceria com Pyongyang oferece recursos militares adicionais e um suporte logístico crucial em meio ao desgaste na guerra da Ucrânia. A evolução dessa aliança ainda levanta muitas questões, como o Ocidente reagirá se o envolvimento da Coreia do Norte continuar a crescer? Pergunta. A China interviria para limitar a influência russa na Península Coreana? Pergunta. A Coreia do Sul intensificará seu apoio à Ucrânia? Pergunta. O que está claro é que o eixo Rússia-Coreia do Norte representa mais uma complexa camada nas tensões geopolíticas globais que podem mudar o futuro das relações internacionais nos próximos anos. O país vizinho está cada vez mais armado. Primeiro foram os caças F-16 e agora a Marinha Argentina está pronta para receber os novos submarinos da classe Scorpion. De acordo com as informações publicadas por Zona Militar, as negociações em andamento entre a Marinha da Argentina e a França parecem estar avançando para a aquisição de 3 submarinos de ataque da classe Scorpion. O acordo, avaliado supostamente em mais de 2 bilhões de dólares, está sendo negociado entre o governo argentino e a empresa de defesa francesa Naval Group. O avanço das conversações coincide com a visita oficial do ministro da Defesa argentino, Luiz Petri, a Paris.
durante a qual foram realizadas importantes conversações para concretizar o possível acordo. Segundo várias fontes, as duas nações estão próximas de assinar uma carta de intenções que detalharia os termos para a aquisição de submarinos, incluindo a prestação de serviços associados como pesca, reposição e treinamento. Essa medida chega em um momento crítico para a Marinha Argentina, que se encontra sem submarinos operacionais desde a trágica perda do Aran San Juan em 2017. A falta de submarinos operacionais reduziu gravemente a capacidade da Marinha de controlar, vigiar e reconhecer áreas marítimas. Atualmente, a frota argentina é composta por 2 submarinos não operacionais, o Ara Santa Cruz e o Ara Salta. Este último usado principalmente para fins de treinamento na base naval de Mar del Plata. Embora a assinatura de uma carta de intenções não vincule legalmente nenhuma das partes, estabelece um precedente positivo para o Naval Group, cujo submarino da classe Scorpion já foi adotado por outras marinhas regionais do Chile. Atualmente, operador submarinos Scorpion, e o Brasil está em processo de incorporar sua terceira unidade, parte de uma frota planejada de 4 submarinos, sob a designação de classe Riachuelo. Esses submarinos têm um comprimento de aproximadamente 66,4 metros e uma largura de 6,2 metros. Seu deslocamento submerso é de cerca de 2.000 toneladas, movidos por propulsão diesel elétrica. Os submarinos da classe Scorpion possuem 4 geradores diesel que carregam as baterias usadas para a operação submersa. Esses submarinos são capazes de atingir velocidade de até 20 nós quando submersos, com uma velocidade máxima de 12 nós na superfície. A profundidade operacional de imersão é estimada em cerca de 300 metros. Cada submarino da classe Scorpion geralmente tem uma tripulação entre 31 e 35 marinheiros, incluindo oficiais. Os submarinos estão equipados com 6 tubos lançadores de torpedos de 533 mm, capazes de lançar torpedos, mísseis antinavio e colocar minas. Seu sistema de armas incluem torpedos como o Black Shark ou o míssil antinavio Exocet. Dependendo das preferências do cliente, a autonomia desses submarinos pode chegar a 50 dias e estima-se que seu alcance seja de cerca de 6.500 milhas náuticas a 8 nós na superfície. As versões avançadas da classe Scorpion podem incorporar sistemas de propulsão independente do ar, que melhoram a autonomia subaquática ao reduzir a necessidade de energia para carregar as baterias. Exército Brasileiro firma contrato para produzir o poderoso míssil MAX 1.2 AC, nova arma das Forças Armadas, revoluciona a defesa nacional com precisão a laser e perfuração de blindagens. Exército Brasileiro firma contrato para produzir o poderoso míssil MAX 1.2 AC, nova arma das Forças Armadas, revoluciona a defesa nacional com precisão a laser e perfuração de blindagens. No dia 26 de setembro de 2024, o Exército do Brasil, por meio do Departamento de Ciência e Tecnologia, firmou um contrato de licenciamento com a empresa CIAT para a produção e comercialização do míssil anticarro MAX 1.2 AC.
O evento ocorreu no Centro de Avaliações do Exército na Marambaia, Rio de Janeiro, e marcou também a oficialização do novo nome do míssil, antes conhecido como MSS-12AC. Agora o armamento foi batizado como MAX 1.2AC, em homenagem ao herói brasileiro Sargento Max Wolff, filho da Força Expedicionária Brasileira. Esse míssil é um sistema do tipo Bang Winging, ou seja, ele segue um feixe de laser até o alvo, o que garante uma precisão excepcional e um alcance superior a 2.000 metros. Seu objetivo principal é combater veículos blindados, oferecendo uma resposta eficaz contra ameaças que utilizam blindagens reativas. Essas blindagens têm como uma função reduzir o impacto de mísseis anticarro, mas o MAX 1.2AC foi projetado para superar esse desafio, perfurando até 1.000 milímetros de proteção. Nos próximos anos, o Exército Brasileiro e a CIAT planejam expandir as capacidades do MAX 1.2AC. Entre as inovações previstas estão o aumento de seu alcance, desenvolvimento de tecnologia para o voo autônomo e aprimoramentos em sua capacidade de perfuração. Essa evolução se faz necessária para garantir que o míssil continue sendo uma ferramenta de ponta em cenários de combate moderno. Segundo o sócio e diretor da CIAT, Ricardo Ramos, as melhorias garantirão que o sistema esteja atualizado frente às necessidades de defesa do país. O investimento contínuo no programa MAX 1.2AC destaca o compromisso do Brasil em manter suas forças armadas equipadas com tecnologia de última geração. Além de proteger a soberania do país, essa parceria fortalece a indústria de defesa nacional, um setor estratégico para o desenvolvimento autônomo de sistemas de armas de alta tecnologia. Durante a cerimônia, Rogério Salvador, diretor-presidente da CIAT, reforçou a importância do trabalho conjunto com as Forças Armadas. Ele destacou o sucesso dessa parceria, que se fortaleceu ao longo dos anos, superando desafios e avançando em inovações tecnológicas. Este contrato representa anos de cooperação, sempre com foco na inovação e excelência, que são pilares do nosso trabalho, afirmou Salvador. Ele também ressaltou o orgulho da CIAT em contribuir para a defesa nacional, colaborando diretamente com o fortalecimento das capacidades militares do Brasil. Essa cooperação entre o Exército e a CIAT contribuiu para a autossuficiência do Brasil no setor de defesa e também homenageia heróis nacionais como o Sargento Max Wolff, filho, cujas qualidades de bravura e determinações inspiraram o nome do míssil. Confira o vídeo abaixo do novo míssil brasileiro com alcance de 2.000 metros. Mundo multipolar. Enquanto a Europa fecha portas para a Turquia, país aposta na América Latina. Ao mesmo tempo que parceria com a OTAN e potências ocidentais só se mostra recíproca quando atende aos interesses imperialistas, Turquia aposta na América Latina para intensificar trocas econômicas e diplomáticas e ajudar na própria recuperação financeira. Só com o Brasil, o comércio bilateral cresceu quase 14 vezes em menos de 20 anos. No centro do mundo, o país considerado o berço da civilização, que já foi palco de acontecimentos mundiais seculares e viu crescer impérios,
Localizada entre a Europa e a Ásia, a Turquia sempre atraiu os olhares das grandes potências pela importância geográfica, política e cultural. Prova disso foi a pressão, ainda em 1952, para a entrada do país na então recente OTAN. Mas o tempo só mostrou que a parceria nunca seria uma via de mão dupla, principalmente quando os interesses imperialistas das grandes potências da aliança não fossem respeitados. É o caso da ofensiva turca contra os curdos na Síria em 2018, que lutavam contra o governo do presidente Bashar Assad. Desagradou tanto que fez a gestão Donald Trump jurar publicamente que destruiria a economia de Ankara. A partir de 2020, o país entra em crise financeira agravada pela taxação em 50% pelos Estados Unidos de um dos seus principais produtos de exportação, o aço. O resultado, aumento da dívida externa, desvalorização da moeda local e inflação acima de 75%. Para reconstruir a própria economia e também apostar na multipolaridade cada vez mais dominante na geopolítica global, a Turquia tem voltado os olhares com maior frequência para a América Latina. Em El Salvador, por exemplo, a empresa turca Freeport vai investir mais de 1,6 bilhão para aumentar a capacidade de 2 grandes portos no país. Já no Brasil, principal parceiro econômico na região, o comércio bilateral saltou de 950 milhões em 2002 para 13,9 bilhões em 2023, uma alta de quase 14 vezes. O jornalista, sociólogo e doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo, Fábio Metzger, explica que o Partido Justiça e Desenvolvimento do presidente Erdogan está no poder desde 2002, mesmo momento em que surgem novas forças econômicas que vão reunir países em desenvolvimento para maior parceria e cooperação. A ideia mais tarde combinaria na criação do BRICS. Nesse momento, a Turquia também tem outro projeto político próprio. De certa forma, o país tenta se voltar para a lógica da globalização, em um processo de mundialização da economia. Temos que lembrar que o país está em uma zona de passagem entre a Ásia e a Europa, e a maior cidade dela, Istambul, está inserida nos dois continentes ao mesmo tempo. Além disso, é um país muçulmano, mas não do Islã árabe. É um Islã com características próprias. Sempre teve mais contato com a Europa do que com os países árabes, já que também era o centro do Império Otomano, enfatiza. Desde 2006, o país está no processo de adesão à União Europeia, que, apesar de tantos anos, parece cada vez mais distante. Como a Europa está fechando as portas para a Turquia, tem proximidade com o Oriente Médio e a Rússia. Além disso, não é um país do terceiro mundo clássico, mas também não está inserido naquele primeiro mundo ocidental. Diante disso, passa a procurar a América Latina, que é um grande bolsão mais ocidental do que ocidentalizado, e que está no sul global. Isso é a Turquia, é uma ponte entre o Oriente e o Ocidente, porque também não ser entre o Norte e o sul global justifica. Já professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Dominique Marx, fez um paralelo sobre o novo rumo tomado nas relações exteriores da Turquia, como ele diz, realizadas também pelo Brasil. Nós tivemos em dados momentos da história períodos de política externa independente, mas quando buscamos novas parcerias, estamos muito alinhados com os Estados Unidos, como no caso do Brasil e Turquia. Só essa aproximação com outros atores já faz o Washington interpretar isso como uma agressão ou traição. Mas temos o fim do sistema bipolar e uma tendência cada vez mais multipolar, com países emergentes buscando novas parcerias para melhorar as próprias condições econômicas, explica. Em 2006, por exemplo, a Turquia promove o Ano da América Latina e Caribe para as relações exteriores, em um início da aproximação com a região. No caso do Brasil, há especialistas acrescentam que inclusive existiram acordos de comércio bilateral e amizade entre o então Império Otomano, do qual a Turquia fazia parte, e o Império Brasileiro, em 1858. Porém, a aproximação só se intensifica séculos depois, em 2009. Segundo a professora da UFRJ, a primeira visita de um chefe de Estado a Ankara ocorreu justamente nesse ano, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com o homólogo Erdogan, que também veio ao Brasil em 2011. O presidente Lula busca manter boas relações com todos os presidentes, independentemente do que os nossos grandes parceiros dos Estados Unidos vão pensar. Tanto que nós tivemos boas aproximações com o Irã, independentemente das opiniões internacionais. Essa aproximação com a Turquia está sendo interessante porque foi criado um centro de estudos latino-americanos através dessas maiores proximidades entre ambos os presidentes.
Isso é importante para essa troca cultural, essa troca de aprendizado científico e tudo mais. Nós tivemos também o maior número de embaixadas e consulados por vontade da Turquia. Então, ambos os países estão promovendo esse fortalecimento diplomático. Passamos a ter voos diretos entre Turquia e Brasil, resume. Neste ano, o presidente turco ainda demonstrou interesse na adesão do país ao BRICS, quando chegou a pedir que Lula apoiasse o processo, o que também irá fortalecer a parceria com o Brasil. Por a Turquia ser um país islâmico, Dominique Marques analisa que é um desafio para a proximidade com a América Latina, o preconceito contra os muçulmanos, nutrido muito durante a década de 2000, após os ataques às Torres Gêmeas, a guerra ao terror promovido pelo governo norte-americano. Eu acredito que ainda haja uma certa resistência do Ocidente à questão da religião, e quando a gente fala, por exemplo, que o islamismo é a religião que mais cresce no mundo, ainda há pessoas que estão preocupadas pelo fato de estarem associando isso com as questões que ocorreram ali na década de 2000, diz. Outra dificuldade é o idioma, que também afeta até a busca de informações sobre a Turquia. Existem outras questões, como diferenças comportamentais. Aqui na América Latina temos uma tendência a sermos cada vez mais flexíveis. No caso da Turquia não é assim, são muito mais rígidos com relação a prazos e metas. Então isso pode ser uma inconveniência também nas relações entre as empresas. Outro desafio que pode estar dificultando é que a Turquia quer segurança nas suas relações comerciais e por isso é um pouco resistente a acordos de livre comércio. E aqui na América Latina, uma das formas de a Turquia se aproximar mais de nossas empresas seria através desses acordos, finaliza. Com o apoio militar dos Estados Unidos, Israel muda o equilíbrio de poder no Oriente Médio. Ataques militares israelenses estão mirando os aliados armados do Irã em um trecho de quase 2.000 milhas do Oriente Médio, ameaçando o próprio Irã. Os esforços levantam a possibilidade de um fim a 2 décadas de ascendência iraniana na região, as quais a invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 2003 inadvertidamente deu origem. Em Washington, Tel Aviv, Jerusalém e nas capitais árabes, oponentes e apoiadores da ofensiva israelense estão oferecendo ideias conflitantes sobre o que os Estados Unidos devem fazer em seguida. Enquanto seu aliado acumula sucessos táticos contra o Hezbollah no Líbano e os Houthis no Iêmen avança em sua campanha de um ano para esmagar o Hamas em Gaza. Israel deve obter todo o apoio necessário dos Estados Unidos até que o governo do Irã siga outras ditaduras do passado para lá do lixo da história, disse Richard Goldenberg, consultor sênior da Fundação para a Defesa das Democracias de tendência conservadora de Washington e pelos apelos ecoados por algumas figuras políticas israelenses, indo mais além. Yoel Guzansky, um ex-funcionário sênior do Conselho de Segurança Nacional de Israel, pediu que o governo Biden se juntasse a Israel em ataques diretos no Irã. Isso enviaria uma mensagem certa aos iranianos: não mexam conosco, disse Guzansky. Os críticos, no entanto, destacam lições da campanha militar dos Estados Unidos no Iraque e da derrubada de Saddam Hussein, quando o presidente George W. Bush ignorou os avisos árabes de que o ditador iraquiano era o contrapeso indispensável da região à influência iraniana. Eles alertaram contra acumular vitórias militares sem considerar adequadamente os riscos, objetivos finais ou planos para o que vem a seguir e alertaram sobre consequências não intencionais. No final das contas, Israel estará em uma situação em que só poderá se proteger por meio da guerra perpétua, disse Vali Nash, que foi conselheiro do governo Obama, agora professor da Johns Hopkins School of Advanced International Studies, ou SAIS. Ele tem sido um dos principais documentadores da ascensão da influência regional iraniana desde a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu dando importância limitada aos apelos do governo Biden por contenção. Os Estados Unidos e seus parceiros no Oriente Médio estão a mercê de até onde Bibi Netanyahu irá levá-los, disse Nash, referindo-se ao líder israelense pelo seu apelido.
É como se não tivéssemos aprendido as lições ou a loucura daquele experimento no Iraque em 2003 sobre a reformulação da ordem do Oriente Médio, disse Randa Slim, membro do site pesquisador do Middle East Institute sediado em Washington. Os defensores da campanha de Israel esperam o enfraquecimento do Irã de seus representantes armados que atacam os Estados Unidos, Israel e seus parceiros, oprimem a sociedade civil e estão cada vez mais se unindo à Rússia e outros adversários ocidentais. Os oponentes alertam que uma ação militar sem resolver as queixas dos palestinos e de outros corre o risco de gerar ciclos intermináveis e desestabilizadores de guerra, insurgência e violência extremista e que os governos do Oriente Médio podem se tornar mais repressivos para tentar controlar a situação. E a ameaça de que o Irã desenvolva armas nucleares para tentar garantir sua sobrevivência. Antes dos ataques israelenses ao Hezbollah, os líderes iranianos preocupados com a ofensiva de Israel deixaram claro que estavam interessados em retornar às negociações com os Estados Unidos sobre seu programa nuclear e alegaram interesse em melhorar as relações em geral. Em apenas algumas semanas, ataques aéreos e operações de inteligência israelenses devastaram a liderança, as fileiras e os arsenais do Hezbollah, sediado no Líbano, que era uma das forças de combate mais poderosas do Oriente Médio e o baluarte do Irã no exterior, contra ataques ao território iraniano e atingiram a infraestrutura petrolífera dos Houthis no Iêmen, aliados do Irã. Um ano de ataques aéreos israelenses sem gás parece ter reduzido a liderança do Hamas, aliado ao Irã. Há alguns sobreviventes escondidos em túneis subterrâneos. No entanto, as forças israelenses novamente se envolveram em combates pesados lá esta semana. O Hamas conseguiu disparar foguetes em Tel Aviv em uma surpreendente demonstração de força duradoura no aniversário de 7 de outubro do ataque ao grupo militante Israel que deu início à guerra. Os contra-ataques israelenses antecipados contra o Irã podem acelerar as mudanças regionais de poder. A resposta seguiria o lançamento de mísseis balísticos do Irã contra Israel na semana passada em retaliação aos assassinatos de líderes do Hezbollah e do Hamas. Também pode aumentar o risco de uma guerra regional total que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e décadas de governos anteriores trabalharam para evitar. A expansão dos ataques israelenses desde o final do mês passado deixou de lado a mediação dos Estados Unidos, Egito e Catar para um acordo de cessar-fogo e libertação de reféns em Gaza. Líderes dos Estados Unidos dizem que Israel não os avisou antes de atacar os líderes do Hezbollah no Líbano, mas defenderam o aumento dos ataques enquanto ainda pressionado pelo país. A vice-presidente Kamala Harris, candidata presidencial democrata, disse em uma entrevista ao programa 60 Minutos da CBS, exibida na segunda-feira, que os Estados Unidos estavam comprometidos em fornecer a Israel a ajuda militar necessária para se proteger, mas continuariam pressionando para acabar com o conflito. Não vamos parar de pressionar Israel e a região, incluindo os líderes árabes, disse ela. Os ataques expandidos de Israel levantam para muitos atentadores perspectiva de enfraquecer a aliança anti-ocidental e anti-Israel do Irã com grupos armados de ideias semelhantes no Líbano, Iraque, Síria e Iêmen, além de governos na Rússia e Coreia do Norte. Chamadas de eixo da resistência, as alianças militares do Irã cresceram regionalmente e depois globalmente. Depois que a invasão do Iraque dos Estados Unidos removeu Saddam Hussein, que havia travado uma guerra de 8 anos contra um ambicioso regime clerical do Irã. Mas os efeitos não intencionais da intervenção dos Estados Unidos foram ainda maiores, incluindo a ascensão do eixo da resistência do Irã e de novos grupos extremistas, incluindo o Estado Islâmico. O Irã encorajado e expansionista parece ser o único vencedor da guerra do Iraque de 2003, observando a revisão das lições aprendidas pelo exército dos Estados Unidos. 2 décadas atrás, quem poderia ter visto um dia em que o Irã estava apoiando a Rússia com armas, pergunta. A razão é por causa de sua influência aumentada após a derrubada de Saddam Hussein pelos Estados Unidos, disse Ihsan Al-Shmairi, professor de ciência política da Universidade de Bagdá. Ainda mais do que em 2003, os líderes globais estão oferecendo poucas ideias claras sobre como as mudanças de poder que os militares israelenses estão colocando em movimento terminarão. Para o Irã, Israel, o Oriente Médio em geral e os Estados Unidos, o Irã e seus aliados estão sendo enfraquecidos, disse Goldberg. Assim como a influência dos Estados Unidos, que parece ser arrastada por Israel, disse Nash. O conflito pode acabar prejudicando Israel se ele se atolar em uma guerra terrestre no Líbano, por exemplo, disse Mehran Kamhara,
professor especialista em Oriente Médio da Universidade de Georgetown, no Catar. Após 4 décadas de profunda animosidade entre os líderes israelenses e iranianos, a Guerra Fria entre eles se transformou em uma guerra quente. E isso está mudando significativamente. Está fadado a mudar o cenário estratégico no Oriente Médio. Ele disse: estamos certamente no princípio da mudança, disse Kamharava, mas a direção e a natureza dessa mudança são muito difíceis de prever nesse estágio. Estados Unidos propôs pacote de compensação para Israel não atacar certas instalações do Irã, diz mídia. A rádio israelense Kan informou, citando suas fontes, que Israel teria recebido em 6 de outubro uma proposta dos Estados Unidos de não atingir certas instalações iranianas em suas ações de retaliação ao ataque do Irã contra Israel em 1º de outubro. Em troca, a Casa Branca ofereceu a Israel o chamado pacote de compensação, que inclui ajuda militar adicional e apoio diplomático. Conforme a rádio, as conversas duraram vários dias, mas as partes não conseguiram chegar a um acordo. Por sua vez, o jornal The New York Times cita antigos e atuais oficiais israelenses de alto escalão dizendo que Israel provavelmente não vai atacar as instalações nucleares do Irã, concentrando-se em estruturas militares. O artigo lembra que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o secretário de Defesa, Lloyd Austin, se manifestaram contra o apoio a possíveis ataques israelenses contra instalações nucleares do Irã, temendo um agravamento da situação no Oriente Médio. Além disso, o jornal diz que anteriores e atuais altos funcionários israelenses colocaram dúvidas sobre se o país tem capacidade de causar danos significativos a essas instalações. É provável que a primeira retaliação de Israel contra o Irã pelos ataques de mísseis de terça-feira se concentre em bases militares e talvez em alguns locais de inteligência ou liderança, afirmaram as fontes citadas no artigo. Como observa a publicação, as instalações nucleares como alvos foram aparentemente decididas para serem guardadas para mais tarde, apenas no caso de o Irã tentar agravar ainda mais o conflito. Segundo o The New York Times, Israel pediu repetidamente a Washington para ter acesso a tecnologias que lhe permitissem atacar com eficácia o território iraniano, mas recebeu sempre recusa. Por isso, as autoridades israelenses recorreram a operações de sabotagem, como matar cientistas iranianos, implantar bombas nas instalações e atacá-las com drones, ressalta o jornal. Um alvo nuclear é um alvo muito difícil, há muitas outras alternativas para além desse alvo, disse o general Frank McKenzie, responsável pelos planos de guerra contra o Irã, quando dirigia o Comando Central dos Estados Unidos, citado pelo artigo. Em 1º de outubro, o Irã submeteu Israel a um ataque maciço de foguetes, chamando de ato de autodefesa. Os militares israelenses afirmam que cerca de 180 mísseis balísticos foram disparados. A maioria dos quais foi interceptada. Vários meios de comunicação relataram a morte de uma pessoa, presumivelmente um palestino da faixa de Gaza, na Cisjordânia. O Irã afirmou que os mísseis atingiram alvos militares israelenses, mas Israel diz que os danos foram mínimos, prometendo retaliar com a ajuda dos Estados Unidos. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse após um ataque que a administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fracassou no Oriente Médio, demonstrando total impotência na resolução de crises.